Olá, bom dia. Que a graça e a paz do Senhor esteja sobre a sua vida, amado. Gostaria de fazer uma pergunta a você nesse dia. Como está o seu coração? Você sabia que o seu coração é o altar de Deus? Você sabia que o seu coração e o nosso corpo é templo do Espírito Santo do Senhor, é templo do Senhor? Sabia que a palavra do Senhor nos chama, nos convida a dar a Deus o nosso coração, entregar a Ele o nosso coração? E é por isso que eu te faço essa pergunta. Como está o seu coração? Como está o seu coração em relação a Deus? Como está o seu coração em relação à vida com o Senhor? Gostaria de fazer uma leitura de um texto que vai nos ajudar nesta manhã, nesse dia, e quem sabe se o altar de Deus, o seu coração, está em ruínas, destruído, quem sabe você possa começar a reconstruir esse altar e a permitir que Deus, o Espírito Santo do Senhor, reconstrua também esse altar que é o seu coração. A palavra do Senhor diz assim, no livro de Esdras, no capítulo 3, eu gostaria de ler apenas o versículo 2, mas eu te recomendo a ler todo o capítulo 3. Diz assim: Levantou-se Jesua, filho de Josadaque, e seus irmãos sacerdotes, e Zorobabel, filho de Sealtiel, e seus irmãos, e edificaram o altar de Deus, do Deus de Israel, para sobre ele oferecerem holocaustos, como está escrito na lei de Moisés, homem de Deus. Esse texto está situado em um contexto em que não apenas o altar, mas também todo o templo que fora construído por Salomão, havia sido completamente destruído. Além do templo ter sido destruído, a própria adoração a Deus, a vida com Deus de todo o povo, também havia sido destruída. Esdras e Neemias são profetas que estão exatamente sendo usados pelo Senhor para transmitir exatamente ali aquele contexto em que o povo de Deus estava sem referência, havia perdido toda a referência de adoração, de exaltação ao Senhor. Mas não apenas a referência ali de adoração ao Senhor, mas também como o povo também havia perdido a vontade, o desejo e também até mesmo a liberdade de poder adorar e glorificar o nome do Senhor. Esse texto ele está situado em um momento em que a religião, ou a adoração a Deus havia cessado e o altar de Deus, assim como o templo, estava completamente destruído. Então o texto diz que Jesua, que é filho de Josadaque, seus irmãos, e Zorobabel, filho de Sealtiel, assim como também todo o povo, começaram então a edificar o altar de Deus. Eles tinham um objetivo para edificar o altar do Senhor.
E o objetivo está exatamente aqui no versículo dizendo para sobre ele oferecerem holocaustos, como estava escrito na lei de Moisés. O povo havia esquecido da aliança. O povo já havia esquecido de quem era Deus. Não havia mais entusiasmo, não havia mais alegria, não havia mais desejo de servir, de adorar a Deus. Não havia mais motivação para adorar, para glorificar, para exaltar o Senhor. Não havia mais altar para sacrificar a Deus. O sacrifício, os holocaustos, as festas, as celebrações, ali dentro do contexto de Israel, do Antigo Testamento, era fundamental para a manutenção da aliança e da adoração a Deus. Era muito significativo ter o altar para o sacrifício, ter um altar restaurado, ter um altar edificado, ter um altar realmente transformado e restaurado, para que então, sob esse altar, pudesse então o povo sacrificar e adorar e glorificar o nome do Senhor. Então, Jesua e Zorobabel e todo o povo começaram então a edificar o altar do Senhor. Querido e amado irmão, o Espírito Santo do Senhor, que habita no nosso coração, ele é um bem precioso nos dado pelo próprio Deus, para que a gente possa se valer dele nos momentos em que talvez o nosso coração, o altar de Deus, esteja em ruínas. Buscar restaurar o altar de Deus para então sobre ele adorar e glorificar o nome do Senhor. Se o altar de Deus, o coração, estiver distante do Senhor, nossa adoração será uma adoração vazia, ou quem sabe nem mesmo teremos adoração. Então, a minha palavra nesta manhã, nesse dia, diante dessa pergunta, como está o seu coração? É que as Escrituras nos diz que nós devemos guardar o nosso coração. E a palavra guardar significa proteger. Proteger o nosso coração das influências malignas, de coisas mundanas. A palavra do Senhor diz que nós devemos dar ao Senhor o nosso coração, porque dele procedem todas as fontes da vida. Se o altar de Deus estiver destruído, a própria adoração a Deus será destruída e o serviço a Deus será destruído. Então, eu quero convocar você e convidar você, amado, a entregar o seu coração ao Senhor e a pedir, orar, clamar a Deus, para que Deus venha restaurar o coração, o altar dele, que é o seu coração. Jesua é um tipo de Cristo aqui nesse contexto. E ele, exatamente o Cristo, que é o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, ele quer restaurar o seu coração. Ele quer mudar o seu coração. Ele quer transformar a sua vida.
Então quem sabe você nessa manhã, nesse dia, possa dizer exatamente isso. Senhor, toma o meu coração, restaura o meu coração, que é o altar do Senhor. Restaura a alegria, restaura o desejo de te servir, de te adorar. Restaura, Senhor, a minha vida. Restaura, Senhor, a minha vida com o Senhor. Restaura, Senhor, o meu desejo de adorar o Senhor. Que o Senhor te abençoe e te guarde. E que o Senhor faça resplandecer sobre ti o teu rosto e lhe dê a paz.